Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje é a nossa aula aqui antes da prova, né? Então eu separei alguns exercícios aqui para vocês, tá bom? Mas eu espero que ao longo dessa semana e das outras semanas vocês tenham feito mais exercícios, né? Que só esses daqui não são suficientes para a prova, tá? Então esses daqui são alguns importantes, né? Que eu acho para vocês aprenderem algumas dicas aí, né? Para vocês verem algumas dicas na hora de resolver esses exercícios e fazer com o professor aqui, tá? Que às vezes acaba tirando dúvidas de vocês através da resolução desses exercícios. Então vamos lá. O primeiro que eu separei aqui é um bem legal. Eu vou ler aqui com vocês. Um recipiente de metal com 2 pés de altura, né, 2 feet de altura, e seção reta interna de 1 feet ao quadrado, pesa 5 libra-força quando vazio. O recipiente é colocado sobre uma balança e a água escoa para o interior do recipiente através de uma abertura no topo e para fora através de duas aberturas iguais nas laterais do recipiente, conforme mostrado no diagrama, né? Então tá aqui a figura, né? Entra aqui pelo topo, então tá entrando água aqui e saindo pelas laterais. Sob condições de escoamento permanente, ou seja, vai estar sempre entrando, escoando água ali dentro, né? Mas um escoamento permanente, as propriedades não variam com o tempo, a altura da água no tanque é de 1,9 feet. O seu superior, pessoal, só para entender o que está acontecendo, né? Esse tanque ele fica enchendo de água através ali da entrada da seção 1 ali com a velocidade V1, né? E fica também saindo água e como está em escoamento permanente, vamos dizer, eu não estou variando essa vazão de água que está entrando no tanque e nem o que está saindo, tá? Então o que está entrando ali e o que está saindo vai manter a altura da água dentro desse tanque de 1,9 feet, tá? É isso que ele quer dizer. O seu superior quer que a balança, o seu chefe, né? Quer que a balança leia o peso do volume de água no tanque mais o peso do tanque. Isto é, que o problema seja tratado como um simples problema de estática, ou seja, como se você tivesse um tanque com água lá dentro até 1,9 feet de água dentro desse tanque, né? Você, que fez engenharia aí, muito esperta, né, discorda dizendo que uma análise de escoamento do fluido é necessária. Quem está certo e que leitura a balança indica? E aí, pessoal? Vamos ver isso daqui para você falar pro seu chefe e seu chefe ficar bravo e te demitir? Tô brincando. Tem que falar, pessoal. Quando o chefe às vezes pode estar errado também. Vamos lá. Ahn, Primeiro de tudo, vamos escolher o nosso volume de controle, tá? Então vou escolher, vou pegar aqui o volume de controle. Estou pegando todas as saídas, né, pessoal, e as entradas do meu tanque. Vamos lá. Então aqui, né? Esse daqui é o meu volume de controle, né? Em vermelho aqui. Volume de controle. Pessoal, o que, que eu vou ter aqui de forças dentro do meu volume de controle? Eu vou ter a força peso, né? Apontando sempre para baixo. Tá? E vou ter também o peso da água, né? Então vou ter o peso do tanque e o peso da água. Então vou chamar de W do tanque e o peso da água, ok? E também eu vou ter uma força de reação aqui que eu vou colocar positiva para cima, que vai ser a força de reação da balança sobre o volume de controle, tá? Então olha aqui.
Vou chamar de RY, né, que a gente já está acostumado com os R, né? Lembrando que o meu eixo positivo Y para cima e o meu eixo positivo X é aqui para a direita, né? Conforme o diagrama aqui, as coordenadas. Tá? Então vamos lá. Então o RY é a força da balança sobre o volume de controle, tá? Eu considerei ele positivo para cima. Beleza? O W tanque é o peso do tanque. E o WH2O é o peso da água, tá? Pessoal, né, então o seu chefe está falando, para calcular o peso, então, daqui eu pego o peso do tanque, somo com o peso da água e resolver o problema. Esse é o valor que a balança tem que marcar. Aí você falou para ele, não, chefe, a gente tem que considerar esse escoamento aqui, que está entrando aqui e que está saindo aqui, e vamos ver se vai ter diferença na balança, tá? Então é isso que ele está falando. Considerações, a gente vai considerar que é o escoamento permanente, como o exercício próprio fala, né? Vamos considerar, como a gente está trabalhando com água, um escoamento incompressível, na qual a massa específica é constante, tá? E como sempre, a gente também considera o escoamento uniforme em cada seção, né? Em cada seção que eu falo, é em cada seção que o fluido cruza o meu volume de controle. Então, na seção 1, 2 e 3, tá? Para a gente tirar fora da integral aquele ρVdA, né? E as outras equações. Então, vamos lá. Como a gente tem um escoamento aqui, vamos começar pela equação da quantidade de movimento. Né? Lembra lá da equação? É o Fs mais as forças de campo é igual a del T integral do volume de controle V ρ dV mais a integral da superfície de controle V ρ VdA. Tá? Ok, a gente já pode simplificar essa equação com o quê? Como a gente está falando que é o escoamento permanente, as propriedades não variam com o tempo, então esse termo já zera. Então sobrou, essa equação acabou ficando Fs, que são as forças de superfície, mais as forças de campo, vai ser igual à integral da superfície de controle de V ρ VdA. Ok? Então guarda aí essa equação. Tá? Outra equação que a gente já pode aplicar também é a equação da continuidade, ou equação do balanço de massa, né? Equação da continuidade. Equação da continuidade. Como que era mesmo, pessoal? Del T integral do volume de controle ρ dV mais a integral da superfície de controle ρ VdA é igual a zero, né? Como o escoamento é permanente, as propriedades não variam com zero, já posso zerar aquele termo lá. Sobrou então somente a integral da superfície de controle ρ VdA é igual a zero. Bom, nossas equações aqui da continuidade e a equação da quantidade de movimento estão montadas, aplicadas aqui para o problema. Porém, como a gente quer saber o peso, né, a gente quer saber o quanto que a balança marca, eu vou trabalhar com essa equação. Lembra que a equação da quantidade de movimento é uma equação vetorial, né? Então eu posso trabalhar em todas as direções, né? Como a gente quer o peso, eu vou trabalhar em qual direção, pessoal? Direção Y, né? Então,
aplicando a equação da quantidade de movimento para a direção y, o que a gente vai ter? Fs de y mais Fb de y vai ser igual à integral da superfície de controle. Qual que era o vetor componente mesmo? Qual era a componente escalar do vetor velocidade na direção y? É o vzinho, né? Rho v dA, né? Vou chamar essa equação aqui de equação 1. Tá? Então a gente pegou essa equação aqui, né, simplificada já, e aplicamos ela para a direção y, ok? Então fica dessa forma aqui, como já falei lá na definição dessa equação. Tá? Então vamos começar, vamos calcular aqui primeiro o Fs de y. Tá? Quem que é o Fs de y? São as forças devido à pressão e atrito. Atrito eu não estou considerando aqui, né? Então vou considerar as forças devido às pressões que estão atuando. Aqui eu não coloquei, pessoal, mas o nosso volume de controle aqui, a gente tem pressão atmosférica em toda a região aqui do nosso volume de controle. Vocês concordam comigo? Né? Eu tenho pressão atmosférica. Como aqui eu estou falando que esse jato, essa entrada de água aqui, não está entrando com uma outra pressão, então ela está entrando com a própria pressão atmosférica. Então todas essas faces aqui, né, os lados do meu volume de controle, tem a pressão atmosférica atuando, tá? Então pensando em Y, eu vou ter pressão atmosférica atuando aqui em cima, né? Nessa direção. Eu vou fazer uma setinha aqui só para vocês verem, né? Opa. Então eu tenho pressão atmosférica que vai ser uniforme aqui em toda essa área aqui, tá? E eu tenho pressão atmosférica atuando também em toda essa área aqui de baixo, na parte de baixo aqui do meu volume de controle, né? Então vou colocar aqui, escrever aqui para vocês. Pressão atmosférica, ok? Essa pressão aqui pareceu parecendo um rho, né, pessoal? Depois vocês ficam aí que nem doido. Pressão ATM. Tá? Então eu tenho pressão atmosférica uniforme nessa face, nessa outra face aqui, e lembrando que a área aqui é a mesma, né, no meu volume de controle, tá? Então eu vou ter a pressão no sentido negativo de y, que é a pressão lá em cima, então eu tenho a pressão atmosférica vezes a área, né, que é a força devido à pressão atmosférica, mais pressão ATM vezes a área, que é aquela pressão que está vindo ali na parte de baixo no meu volume de controle, está no sentido positivo de x, tá? Mais qual a outra força que eu tenho na direção y? Na direção y, eu falei x ali, a pressão atmosférica na direção y, tá? Eu tenho o RY, né? Pessoal, essas são as forças de superfície, tá? RY. Eu tenho outras forças, só que daí são as forças de campo na direção y, tá? Que não entra nas forças de superfície. Então, olha só, posso cancelar aqui. Então eu tenho que minhas forças de superfície na direção y vai ser igual à própria força de reação aqui da balança sobre o volume de controle. Ok? Ok. Se eu quisesse ter considerado as pressões como pressões manométricas, poderia escrever: professor, estou considerando pressão manométrica. Então as pressões, você nem precisaria colocar as pressões atmosféricas aqui, porque pressão manométrica, né, pressão manométrica é igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Você pega a pressão absoluta da pressão atmosférica menos a pressão atmosférica, é zero, né?
Poderia ter feito assim também para simplificar, tá? Ok, vamos para as forças de campo. Forças de campo na direção Y. Quais são as forças de campo na direção Y? Eu tenho o peso do tanque e tenho o peso da água, certo? Que estão atuando, né, na direção negativa de Y, porque a minha direção positiva de Y é para cima. Então vai ficar menos o peso do tanque menos o peso da água, certo? Deixa eu só conferir aqui, pessoal, se está gravando. Tá tudo certo. Ok? Onde? Eu vou até colocar aqui para vocês. Onde? Como que eu calculo o peso da água, pessoal? O peso da água vai ser igual a massa da água vezes a gravidade, correto? Massa vezes a gravidade. Lembrando que a massa específica é a massa por unidade de volume, então se eu isolar a massa vai ficar massa específica vezes o volume e continua a gravidade ali, né? Porém, pessoal, quem que é ρg? ρg é o peso específico, né? Então vou colocar aqui, ó. Peso da água, então, vai ser igual ao peso específico da água vezes quem que é o volume? O volume é a área vezes a altura, tá? Então guarda aí essa equaçãozinha do peso da água para a gente calcular depois. Agora, pessoal, falta a gente calcular o outro lado aqui da equação da quantidade de movimento, né? Que é a integral da superfície de controle. Então vamos lá. Integral da superfície de controle tem o Vzinho ρ v dA. Tudo isso aqui, então, vai ser a integral da área A1, que é da seção 1 lá. Então eu vou ter o V1, Vzinho 1, né? ρ V1 dA mais para a área 2 eu vou ter o Vzinho 2 ρ v dA, lembrando que é um produto escalar entre dois vetores, né? Esses carinha aqui, mais a integral da área A3 V3 ρ V3 dA. Podia colocar aqui o V2 também. Ok. Né? Ou seja, pessoal, eu peguei todas as entradas e saídas do meu volume de controle, certo? Que tudo que está atravessando minha superfície de controle, né? Por isso que essa integral aqui da superfície de controle. E aí, pessoal, o que a gente já pode dizer aqui? Esses dois termos aqui, eles vão zerar. Por que vão zerar mesmo? A gente já falei sobre isso, né? Porque a componente escalar do vetor velocidade na saída 2 ali, ele só tem na direção x, né? Ele não tem na direção y. Então esse termo aqui, esse carinha aqui é zero, então zera tudo. A mesma coisa acontece na seção 3 ali, na saída 3. Então sobra só essa daqui. Como o escoamento é uniforme em todas as seções, eu posso tirar fora da integral isso aqui. Então vai ficar como? V1 vezes ρ, produto escalar do V1 vezes dA. Olha só. O V1, ele está entrando aqui, né, no meu volume de controle nessa direção. Ele está na direção, ele está entrando e o dA está saindo. Então, cosseno de 180 vai ser menos, né? Então vai ficar menos V1 vezes a área 1. Ok? Então, isso aqui vai ficar menos V1 ρ V1 vezes A1. Desculpa, pessoal. Ok, guarda aí esse carinho, guarda aí essa equação. Agora o que a gente vai fazer? Vamos substituir então tudo nessa equação 1 aqui,
né? Que é a equação da quantidade de movimento para a direção y, né? Então, substituindo tudo na equação 1, temos, vai ficar R de y menos o peso no tanque menos o peso da água é igual a menos V1 rho V1 a 1, tá? Substituindo aqui também R de y menos o W do tanque menos o peso da água que a gente calculou, que é o peso específico da água, vezes a área, vezes a altura. Tudo isso aqui é igual a menos V1 ou V1 a 1, certo? Isolando o R de Y, que é o de nosso interesse, né? R de Y é igual ao peso do tanque mais peso específico, a área vezes a altura, menos V1 rho V1 a 1. Ok, pessoal, vamos lá. Olha só o que eu deixei de fazer aqui. Vocês estão vendo que tem o V1zinho aqui, que esse Vzinho é quem mesmo? É a componente escalar do vetor velocidade V1, certo? Que é a que está entrando lá na seção 1 do nosso volume de controle. Quem que é V1, pessoal? Né? Onde? Vou colocar aqui. Onde o V1 ele vai ser igual a menos V1. Não é isso? Por quê, pessoal? Ele, como eu disse, o Vzinho é a componente escalar do vetor velocidade V1. O vetor velocidade V1 está no sentido negativo aqui de y, tá? Então o Vzinho 1 é menos V1. Então como que fica aqui a equação? Vai ficar R de y é igual ao peso no tanque mais o peso específico da água vezes a área vezes a altura mais, né? Substituir aqui vai ficar V1 vezes ρ V1 vezes a área 1, tá? Na prova, pessoal, nas provas presenciais lá, vocês erravam muito nisso. Vocês já colocavam direto o V1 aqui, ou vocês já colocavam direto V1 ao quadrado, tá? E esquecia de fazer essa análise aqui, né, do sinal, e aí o que acontecia? Errava, né? Porque daí vai ficar um negativo aqui em vez de positivo, tá bom? Aí agora sim, se eu quiser botar um V1 ao quadrado aqui vezes ρ vezes A1, ok, tá tudo certo, tá? Então vamos lá, agora é só substituir valor, né, pessoal? Ah, antes de substituir valor, aqui já dá pra gente dizer, né, se o seu chefe estava certo ou se estava errado. E o que vocês afirmam pra mim? O que vocês podem dizer pra mim? Que o chefe de vocês estava errado, né? Porque olha só, olha o valor que a balança vai me dar, né, essa força de reação aqui da balança sobre o volume de controle, o peso da balança que ela vai me fornecer, né, vai ser devido ao peso do tanque, sem água, sem nada, né, mais o peso da água, né, dentro do tanque, mais essa força aqui da quantidade de movimento do fluido que está entrando na seção 1. Entendeu? Então você vai ter esse termo mais. Para o teu chefe, só esses dois primeiros termos aqui seria o valor que a balança tinha que dar. E você falou, não, tem que considerar aqui o escoamento, tá? Então vou colocar aqui para vocês. Esse daqui, né, é o peso do tanque. Como eu já falei lá em cima, tá? Esse aqui é o peso instantâneo
Nossa, pessoal, minha letra hoje tá... Sei o que tá acontecendo, não. Tem dia que... Instantâneo. Da água sobre o tanque, tá? E esse último termo aqui é a força de equilíbrio da quantidade de movimento do fluido. Nesse caso é a água, né? Para baixo na seção 1. Tá? Pessoal, então vocês observam que é devido somente esse último termo aqui, é esse movimento do fluido da água para baixo, né? Na seção 1. Aquelas saídas 2 e 3 não influenciam no peso que a balança vai fornecer, né? No valor do peso da balança, tá? Então isso está comprovado aqui matematicamente através dessa equação, tá? Pessoal, eu vou colocar os valores aqui. Eu já ia colocar o valor direto, mas tem uma coisinha para fazer, né? Então eu vou ter 5 libra força, né? Então cuidado com as unidades. Mais o peso específico da água tabelado, 62,4 libra força por fit ao cubo, vezes a área, que é 1 fit ao quadrado, o exercício deu, vezes 1,9 fit, que é a altura ali da água dentro do tanque. Mais o V1 é 10 fit por segundo, vezes a massa específica da água, cuidado, em unidades inglesas, né, 1,94 slug por fit ao cubo, vezes o V1 de novo, que é 10 fit por segundo, vezes a área 1 ali, que é 0,1 fit ao quadrado, tá? Então o que vai acontecer, ó? Aqui o primeiro termo está em libra-força, está correto, né? Fit ao quadrado vezes fit dá fit ao cubo, então vai cortar com fit ao cubo daqui, sobrou somente o libra-força, ok? Posso somar. Agora aqui complica, né, pessoal? Aqui eu tenho que transformar isso aqui. Eu sei, eu vou multiplicar por... Eu sei que 1 libra-força vezes segundo ao quadrado equivale a 1 slug vezes fit, tá? Aí sim, eu vou cortar o slug, vou cortar os fit todos, que vão acabar se cancelando, e o segundo ao quadrado aqui, vou cancelar com esse segundo e esse segundo. Sobrou somente o libra-força, então agora sim eu consigo somar tudo, né? Senão eu não posso fazer essa conta direto se eu não ter cuidado com as unidades. Por isso que eu aconselho sempre a colocar as unidades assim quando você tem dúvida, né? Quando não está trabalhando tudo com SI. Quando está tudo no SI, beleza, dá o resultado em SI. Agora quando trabalha com outras unidades assim, tem que tomar cuidado, né? Então 5 libra força mais 118,6 libra força mais o último termo lá dá 19,4 libra força. Então a balança lá vai marcar 143 libra força e esse é o resultado do nosso exercício, ok? Legal, né, pessoal? Exercício eu acho bem bacana, porque aqui a gente já trabalha com outra direção da equação da quantidade de movimento, que no outro exercício que eu fiz eu trabalhava com a direção x, né? Aqui a gente trabalhou com a direção y, na qual tem as forças de campo atuando, né? Ok? Então vamos continuar aqui.
Outro exercício, tá? Esse exercício fala o seguinte: a água escoa em regime permanente através do cotovelo redutor de 90 graus mostrado no diagrama. Então você tem um redutor aqui, né? Porque olha só, eu comecei com um diâmetro maior, fui para um diâmetro menor e ele faz 90 graus aqui. Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é de 220 kPa, né? E a área da seção transversal é 0,01 metro quadrado. Na saída, a área da seção transversal é 0,0025 metros quadrados e a velocidade média é 16 metros por segundo. O cotovelo descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter o cotovelo estático. Entendeu, pessoal? Então você tem um fluido escoando aqui, né? Então o fluido entra aqui em 1, sai em 2 nesse cotovelo e ele pede, isso vai querer empurrar, né, vamos se dizer, esse cotovelo. Ele quer saber quais são as forças de reação desse cotovelo para manter esse cotovelo estático sem estar em movimento, ok? Então os dados que ele deu para a gente, vamos anotar aqui para eu lembrar depois na hora de fazer. Ele deu que a pressão na entrada ali 1 é de 220 kPa. Isso é uma pressão absoluta, ele falou, né? Tá? A área 1 é igual a 0,01 metro quadrado. A área 2 é igual a 0,0025 metro quadrado. E o V2, né, o vetor velocidade 2, como ele está para baixo, né, pessoal, eu já vou colocar aqui que ele é negativo na direção J. Então é menos 16 na direção J, que é o Y, tá? Mas poderia ter feito isso mais para frente lá na equação, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, o que a gente vai fazer? Volume de controle, certo? Então, meu volume de controle eu vou pegar aqui. Uma forma que não vai atrapalhar, deixa eu ver. Vou pegar aqui. Fazer com maior, né? Aqui. 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 Ficou meio torto, mas não tem problema. Vocês entenderam. Ok. Então vamos lá. Quais forças estão atuando aí? Deixa eu fazer de outra cor, fazer de verde. Eu vou ter a pressão atmosférica atuando em toda a minha... todo o meu volume de controle, né, pessoal? Então eu tenho pressão atmosférica atuando aqui de forma uniforme. Tá? Então vamos lá. Tá? Então você tem a pressão atmosférica aqui, tem a pressão também atmosférica aqui embaixo, né? Pessoal, ok. Né? Então, esse aqui é o meu PATM, PATM, TM. Ok, só que olha só, ele falou que tem uma pressão
na entrada aqui de 220 kPa absoluta. Ou seja, ele está falando que esse fluido que está passando aqui na entrada 1, atravessando minha superfície de controle, ele não está com o valor da pressão atmosférica, né? Ele está com o valor acima da pressão atmosférica, que é 220 kPa. A pressão atmosférica em kPa absoluta, ela é 101 kPa, ou seja, aqui está tendo uma pressão maior que a pressão atmosférica. Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer em azul. Esqueci de colocar a régua. Vou fazer em azul aqui. Tá? Na qual, aqui na entrada então, eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de P1, tá? Que é a pressão ali na entrada 1. E no restante aqui, eu tenho a pressão atmosférica, né? No restante aqui do meu volume de controle, deixa eu fazer aqui, daqui até aqui. Daqui até aqui. Tá? Então eu tenho minha pressão. Opa, tem que tirar a régua para fazer isso. Né? No restante aqui eu tenho o quê? A pressão atmosférica, né, pessoal? Então, PATM aqui, PATM aqui. Ok, o que mais que eu vou ter, pessoal? Tem a força de reação, né? Então, que eu vou colocar positivo nessa direção. Força de reação em X. Vou colocar aqui uma força de reação em Y, tá? E temos também o peso. Então deixa eu escrever, dar nome aos bois aqui. Então aqui eu tenho R de X, R de Y e aqui eu tenho o peso. Bom, eu acho que eu não tenho mais o que falar, né? O que colocar aqui nesse desenho, tá? Então vamos analisar. Pessoal, olha só. Na hora que eu fizer a equação da quantidade de movimento, o que vai acontecer com as minhas forças de superfície? Eu vou ter que considerar todas essas pressões aqui atuando, né? Sobre o meu volume de controle, dependendo da direção que for a equação da quantidade de movimento. Só que eu posso simplificar isso aqui, né, pessoal? Como que eu posso simplificar isso aqui? Eu posso considerar trabalhar com pressão manométrica, né? Lembrando que pressão manométrica é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica, tá? Lembra nos exercícios lá de estática que eu falei? E aqui é a mesma coisa. Se você fala assim, vou trabalhar com pressão manométrica, então todo o teu exercício você tem que considerar a pressão manométrica. Depois, se você quiser transformar, depois você transforma no meio. Mas no equacionamento, você trabalha com pressão manométrica. Ah, vou trabalhar tudo com pressão absoluta. Então, considera tudo pressão absoluta. Não pode misturar, né? Ah, uma hora numa equação pressão manométrica, na outra pressão absoluta, aí vai dar erro, tá? Então, eu vou colocar o quê? Eu vou trabalhar com pressão manométrica. Por quê? Se eu fizer a pressão manométrica da pressão atmosférica, então olha só, se eu pegar a pressão manométrica ATM, vai ser igual. Quem que é a pressão absoluta? É a pressão ATM menos a pressão ATM. Então isso vai ser zero, né? Então eu vou zerar todas as pressões atmosféricas aqui, se eu estiver trabalhando com pressão manométrica. E aí vai sobrar só quem? Essa pressão absoluta aqui, P1, que eu vou ter que transformar ela para quê? Para pressão manométrica, porque aqui ele está falando que é a pressão absoluta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E aí eu tenho a pressão manométrica na entrada 1 aqui, ok? É bem simples. Então como que fica o nosso volume de controle aqui? Nossa, eu devia ter colocado outro desenho aqui, viu, pessoal?
Deixa eu ver se eu desenho aqui rapidinho para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Então, como que vai ficar agora o nosso volume de controle. Pessoal, se prepara para a habilidade agora do professor aqui no negócio. Olha a zoada que vai dar. Rapaz, até que ficou bom. Vamos lá. Beleza, pessoal. Mais ou menos aqui tá o nosso... Vou fazer aqui, botar aqui nosso volume de controle de novo. Aqui que eu não faço por vocês, né, pessoal, para explicar tintim por tintim para quem não entender, né? Eu sei que tem gente que já pega mais fácil, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, então a gente pensa nessas pessoas também. Bom, vamos lá. Então agora vai ter somente como as outras pressões atmosféricas se cancelam, né? Acaba ficando zero quando a gente fala em pressão manométrica. Então, a pressão manométrica da pressão atmosférica é zero. Então aqui a única pressão que vai sobrar eu vou chamar de P1 manométrica, tá? Então é a única força de pressão, né, devido à pressão que vai estar atuando no meu volume de controle. Lembrando, né, que eu tenho que manter em azul, né? Eu vou ter meu R de X, tenho o meu R de Y e tenho o meu peso, tá? É. R de X, RY e o peso. Então, pessoal, eu vou trabalhar agora com esse volume de controle aqui, que eu estou considerando pressão manométrica, ok? Então, vou escrever aqui. Trabalhando com pressões manométricas. Manométricas, ok? Então, as considerações para esse exercício, né? Ele fala que é um escoamento permanente, tá? Vou falar também que o escoamento é incompressível, a massa específica é constante. Escoamento uniforme em cada seção, que é o que a gente sempre considera, né? Lembrando que aqui é a seção 1 e aqui é a seção 2, tá? Ok, então vamos continuar. Qual a equação que a gente vai começar, pessoal? Vamos começar pela equação da quantidade de movimento agora. Vou fazer isso aqui até vocês cansarem de decorar essa equação. Vocês resolvem qualquer exercício com essa equação quando tem movimento, né? Quando tem um escoamento assim. Equação quantidade de movimento. Então eu tenho Fs mais Fb, as forças de campo, é igual a del T, integral do volume de controle, de V rho dV, mais a integral da superfície de controle, V rho VdA. Tá? Então o primeiro termo aqui já zera, porque escoamento permanente, certo? Então Fs, as forças de superfície mais as forças de campo, é igual à integral da superfície de controle, V rho VdA. Guarda essa equação aí. Outra equação que eu já vou montar aqui igual no exercício anterior
Vamos montar a equação da continuidade, né? Equação da continuidade. Na equação da continuidade, a gente tem que del t, integral do volume de controle, ρ dv, mais a integral da superfície de controle, ρ v dA. Tudo isso aqui é igual a zero, né? Como eu estou em regime permanente, escoamento permanente, esse primeiro termo zero, então minha equação da continuidade sobra integral da superfície de controle, ρ v dA é igual a zero. Beleza? Guarda aí essa equação também. Ok. Pessoal, como eu quero saber quais o exercício pede, determine a força necessária para manter o cotovelo estático, a gente tem duas forças de reação, né, atuando aí no nosso cotovelo, que é as forças de reação em Y e as forças de reação em X. Então tem que determinar essas duas forças de reações para eu que vai manter esse cotovelo estático mesmo com fluido escoando lá dentro. Então vamos começar na direção X, tá? Então com relação à componente X, a equação da quantidade de movimento fica. Então vamos lá. Fs de x mais as forças de campo de x vai ser igual à integral da superfície de controle, Uzinho, que é a componente escalar do vetor velocidade na direção x, né? Rho v dA, ok? Porém, na direção x eu tenho forças de campo? Não tenho, né, pessoal? Então, as forças de campo aqui na direção x vai ser zero. Então, vai sobrar só Fs de x é igual à integral da superfície de controle, Uzinho, Rho, V, dA. Ok? Tá. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vamos calcular como que vai ficar a equação. Fs de x vai ser igual integral da superfície de controle. Eu tenho uma entrada e uma saída, né? Então, integral da área 1, U1, Rho, V1, dA1, mais a integral de A2, U2, Rho, V2, dA2. Ok, pessoal, o que eu já posso dizer? Eu posso dizer que, como ele fala que é um cotovelo de 90 graus e a velocidade de V2 está na direção Y, então esse U2 aqui, essa componente escalar do vetor velocidade 2 na direção X, vai ser zero. Né? Então vai zerar todo esse termo, sobrando só desse lado aqui. Quem que é meu Fs de x? São as forças de superfície, né? Que pode ser devido à pressão e atrito, né? Então olha só, devido à pressão eu vou ter Fs de x, olha no meu volume de controle. Eu vou ter, né, pessoal? Eu vou ter o P1m vezes a área A1, que é da seção A1, e positivo porque ele está na direção positiva de x, tá? Então, P1m, né, que é a minha pressão manométrica, vezes a área A1, que é a área da seção 1, mais tem outra força aqui na direção x, que é a força de reação, né? R de x. Então, mais R de x. Vai ser igual. Como os valores, né, são uniformes, né,
que atravessam, né, a nossa superfície de controle, eu posso tirar tudo isso aqui fora da integral, lembrando que eu tenho que fazer o produto escalar entre esses dois vetores aqui, né? Se eu for aqui na entrada 1 aqui, né, eu tenho dA saindo do meu volume de controle e tenho o vetor velocidade entrando. Então forma um ângulo de 180 graus, então fica negativo, né, esse produto escalar. Então eu vou ter U1 vezes ρ menos o V1 vezes A1. Tá? Então, isolando o R de x aqui, que é o que eu quero achar, né? R de x vai ser igual a menos P1m vezes a área A1 mais... deixa eu já fazer aqui. Onde esse U1, quem que é o U1, pessoal? É o próprio V1, né? Porque o V1 está entrando e na direção positiva de x, tá? Então eu já vou colocar aqui, vai ficar menos V1 ρ V1 A1, tá? Então o meu R de x vai ser igual a menos a pressão manométrica vezes a área 1 menos ρ V1 ao quadrado vezes a área 1. Então guarda aí, né? Pessoal, olha só. Pressão manométrica em 1 eu consigo calcular através da equação de pressão manométrica igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, né? A área 1 ele deu, a massa específica eu tenho, que é da água, né? A velocidade 1 ele não deu, né? A velocidade 1 e ele deu a área 1 aqui, como eu já disse, né? Então eu preciso achar a velocidade 1. Como que eu acho a velocidade, pessoal? Eu aplico a equação da continuidade, né? A equação do balanço de massa. O que entra vai ter que ser igual ao que sai, né? No caso de regime permanente. Então, para determinar V1, temos que aplicar a equação da continuidade, que a gente viu ali em cima, a gente até simplificou ela, né? Só que a gente vai aplicar ela agora. Então vamos lá. Integral da superfície de controle, ρ v dA. Tudo isso é igual a zero, né? Então, mas essa integral, então, como eu tenho uma entrada e uma saída, vai ficar A1 ρ v dA mais A2 ρ v dA. Tudo isso aqui é igual a zero, né? Então, na entrada, considerando escoamento uniforme, né, em todas as seções, eu vou ter, então, para a entrada, eu vou ter o V1 entrando e o dA saindo, cosseno de 180, então vai ficar menos ρ V1 A1, né? E na saída ali 2, né? Olha aqui, eu vou ter o V2 saindo e o dA também saindo da minha superfície de controle. Então vai dar um cosseno de 0 grau, vai ficar positivo, né? Vai ficar mais ρ V2 A2. Tudo isso aqui é igual a zero, né? Então eu vou ter aqui, com a massa específica é constante, escoamento incompressível, né? Ela pode sair fora, então vai ficar somente V1 A1 mais... Opa! Eu vou colocar depois igual já, né? V1 A1 é igual a V2 A2, tá?
porque 1 era negativo, passei lá para o outro lado do igual, ficou V1 a 1 é igual a V2 a 2, ok? Como eu quero achar o V1, vai ficar então V2 a 2 sobre a área 1. Só substituir os valores aí, pessoal, vou ter que V1 é igual a 4 metros por segundo, ok? Então agora sim, né? Agora eu posso substituir os valores lá em R de x, né? Então calculando Rx, né? Lembrando, né? Onde o P1, que é a pressão manométrica, ele é igual ao quê? Ao P1 absoluto menos a pressão atmosférica, né? Lembra que eu fiz a equação trabalhando com pressão manométrica. Então, o valor da pressão que eu tenho que substituir ali é o valor da pressão 1 manométrica, não absoluta. Eu não posso colocar aqueles 220 kPa direto na equação do R de x, não. Tá? Então, P1M, isso porque eu optei por isso, né? Se você quisesse optar por trabalhar tudo pressão absoluta, a tua força de superfície lá, você ia ter que considerar todas aquelas pressões atmosféricas lá, ok? Tipo, na direção X, no caso, né? Porque a gente aplicou para a direção X. Então, P1M vai ser igual a 220 kPa, que é a pressão absoluta ali na entrada 1, menos a pressão absoluta da pressão atmosférica, que é 101 kPa. Tá? Então, minha pressão manométrica vai ser de 119 ou 1,19 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é Pascal, tá? Transformei para Pascal. Isso aqui é Pascal, tá? Só para ficar fácil para a gente trabalhar com as unidades aqui depois. Então, o R de x vai ser então P1M A1 menos ρ V1 ao quadrado A1. Substituindo os valores, vou ter que R de x vai ficar menos 1,19 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado vezes 0,01 metro quadrado menos massa específica da água. Pode ter gente colocar 1000, mas pode ser também, tá? Não tem problema. 999 kg por metro cúbico vezes a velocidade, então, V1 ao quadrado, que é 4, V1 é 4, né? Então ao quadrado vai ficar 16 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes a área 1, que é 0,01 metro quadrado, tá? A gente sabe que se eu multiplicar aqui, né, Newton vezes segundo ao quadrado, deixa eu fechar aqui, Newton vezes segundo ao quadrado, que vale a quilograma vezes metro, né? Vai sobrar só o metro aqui, porque vai quilograma vai cortar. Vai sobrar só o Newton, quer dizer, né? Isso aqui vai cortar, segundo ao quadrado vai cortar. Então sobrou Newton de um lado e Newton do outro. Tá? Então eu consigo fazer que R de x, então, estaria fácil, né, pessoal? Eu nem precisaria fazer isso daqui, porque está tudo em unidade SI. Então não tem problema. Você já sabia que aqui, se eu multiplicasse Pascal vezes metro quadrado, eu já sei que ia dar em Newton, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Já saberia que ia dar em Newton. Não precisava fazer tudo isso que eu fiz, ok? Porque já está, todas as unidades estão em SI. Então R de x deu menos 1,35 kN, tá? Então achamos aqui a primeira força de reação na direção x, no caso, né, para manter o cotovelo estático, tá? Devido a esse escoamento aí de água dentro dele. Então esse negativo aqui, pessoal, ele representa o quê? Representa que eu escolhi errado, né? Essa força de reação vai estar ao contrário do que eu escolhi, tá? Vai estar no sentido negativo de x. Beleza? Agora vamos para y. Pois é, pessoal, agora a gente tem que achar o RY, tá? Então, escrevendo, vamos aplicar a equação da quantidade de movimento, né?
escrevendo a componente y da equação da quantidade de movimento, a gente vai ter então fs de y mais fb de y é igual a integral da superfície de controle Vzinho ρ v dA, ok? Isso daqui vai ser igual integral, como eu tenho uma entrada e uma saída, a1 v1 ρ v dA mais a integral de a2 vzinho 2 ρ v2, né? Que é v1 v2 vezes dA2. Ok? Pessoal, deixa eu só... Ele tá coçando. Vamos lá. Quem que é o meu Fs de y, pessoal, agora? Né? Qual é a minha força de superfície de y? Considerando esse volume de controle aqui que eu adotei para pressão manométrica. Olha como ficou bem mais fácil. Minha única força de superfície aqui em y é o R de y, a força de reação na direção y, né? Então vamos lá. Positiva, que eu considerei ela positiva para cima, né? Então, mais as forças de campo em y. Quem são as forças de campo em y? Tem a força peso aqui para baixo, né? Eu vou deixar como negativo, tá? Que é porque ela está apontando para baixo, então eu vou escrever assim, ó. Menos o peso, tá? Eu não vou colocar o peso porque as forças de campo ali de Y pode ser, a gente pode considerar o peso do cotovelo, né, do cotovelo em si, e o peso da água que está dentro do cotovelo, tá? Então por isso que eu deixei geral assim, FB de Y. Que depois a gente vai cortar, pessoal, porque a gente vai desprezar o peso aqui. Mas tem exercício aí no livro, tá? Que ele considera o peso do cotovelo e o peso da água, ou ele manda desprezar o peso do cotovelo, mas ele dá o volume de água dentro do cotovelo. Se você tem um volume de água dentro do cotovelo, tu consegue calcular o peso de água lá dentro, tá bom? Então cuidado, tá? Então vocês têm que ficar espertos. Às vezes ele não fala para considerar o peso, mas ele dá o volume de água dentro do cotovelo. Ok? Então eu vou deixar a equação aqui só para cortar ele no final, só para mostrar para vocês como que ficaria a equação se você fosse considerar os pesos. Tá? Resumindo é isso. Isso aqui vai ser igual. Aqui eu já posso mexer, né, pessoal? Eu tenho a componente escalar do vetor velocidade v1 na direção y? Não tenho, né? V1 está na direção somente x, então esse termo aqui zero e sobra só o segundo termo. Desculpa de novo, pessoal, cansado. A2 vai ser então V2, Vzinho 2, né? Rho V2 vezes dA2. Então sobrou isso aqui. Então R de y, isolando ele, vai ser igual a mais as... desculpa, pessoal. Aqui é mais, né? Aqui é mais. Aqui vai ficar menos. Menos FB de Y. Se eu substituir os valores aqui, aí eu vou ter menos o peso da água, menos o peso do cotovelo, que daí vai ficar positivo, porque tem um menos aqui na frente, tá? Desculpa aí, me atrapalhei aqui. Mais o V2, Rho. E aí, pessoal? Tem que fazer esse produto escalar aqui do V2, né? O V2 está saindo aqui do meu volume de controle e o dA também está saindo, o vetor dA, né? Então, cosseno de 0 grau vai ficar positivo, né? Então, ρ V2 A2, tá? Ok? Onde
esse Vzinho2 vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser igual a menos o V2, né? Porque o V2 está no sentido negativo de y, ok? Saindo aqui, né? Da seção 2. Então, nós temos que R de y vai ser igual a menos FB de y menos ρ. V2 vezes V2 vai ficar V2 ao quadrado vezes A2. Aí é só substituir os valores, né, pessoal? R de y é igual a menos FB de y menos 999 vezes, como está tudo em unidade assim, não vou colocar as unidades aqui, vezes a velocidade 2, né, é de 16 metros por segundo, vai ser ao quadrado, 16 ao quadrado, vezes a área 2, que é 0,0025 metros quadrados. Então R de y vai ser igual a menos FBY menos 639 newtons, tá? Se eu desconsiderar o peso, né? Se eu desconsiderar o peso, então eu tenho que meu R de y vai ser igual a menos 639 newtons. De novo eu errei, né, pessoal? Então, as forças de reações, né, para manter o cotovelo estático, precisa ser de 639 newtons na direção negativa de y, né, na direção para baixo, e a força de reação de x tem que ser de 1,35 para a esquerda, né, no sentido negativo de x, na direção negativa de x. Ok, pessoal? Dica desse exercício. Esse exercício é um cotovelo de 90 graus, ou seja, você vai ter x e y. E se eu falasse que esse cotovelo não fosse de 90 graus e fosse de 60 graus, por exemplo? O que ia acontecer, pessoal? O que ia acontecer? Você, na direção X, beleza, tá na horizontal, né? Só que aqui ele ia fazer um ângulo de 60 graus com o eixo X, tá? Aqui na saída 2. E aí o que você ia ter que fazer? Você vai ter que decompor as velocidades aqui, né? Então você vai ter um vetor velocidade, né, com uma inclinação de 60 graus com relação ao eixo x, né? E aí você vai conseguir decompor uma velocidade na direção x a partir desse vetor velocidade, né, que é a resultante. Então você vai decompor na Vx e vai decompor no Vy. E na hora de você fazer aqui, ó, a equação da quantidade de movimento, quando você tiver a integral da A2 aqui, você não vai zerar. Você vai ter a componente escalar do vetor velocidade na direção x na saída também, porque você decompôs o vetor velocidade lá. Ok? Então cuidado com isso, tá, pessoal? A mesma coisa em y aqui também, vai ter que decompor aqui, não vai zerar isso daqui, tá? Você vai decompor e pegar a velocidade em y lá, tá? Se bem que aqui em y, aqui vai zerar, né? Porque o V1 ele vai estar sempre na horizontal. Eu estou falando é na saída 2 aqui, ó. Você vai ter o VY, tá? Que foi decomposto, tá? Isso mesmo. Vamos para o último exercício aqui. Sei que a aula está extensa hoje, né? Deixa eu ver aqui. Já deu 1h08. Mas a aula de exercício é tranquilo. Fazer um aqui de estática de fluido, né? De estática, de hidrostática, na qual a gente tem um objeto submerso, né? No caso, uma comporta aqui. Então, olha só, uma comporta retangular com uma largura de 5 feet está localizada no lado inclinado de um reservatório, conforme mostrado nessa figura aqui. A comporta ela é articulada na sua parte superior e é mantida na posição pela força P. O atrito na rótula e o peso na comporta podem ser desprezados. Determine o valor da força P necessária, né? Então, pessoal, você tem, imagine o meu cotovelo aqui é a parte articulada e meu braço é a comporta, né? Então, a hora que, né, meu braço é a comporta. Então, o que acontece? Você tem uma força P aqui para manter essa comporta fechada, porque se não tiver essa força P, como você tem uma articulação aqui no meu cotovelo, né?
essa comporta ia abrir devido à força resultante dessa coluna de água desse reservatório que está estática, tá? Então eu tenho que descobrir qual que é essa força P que tem que ser executada para que essa comporta não abra, ou seja, para que ela permaneça estática ali, tá? Então vamos lá. Lembra nesse exercício que a primeira coisa que eu falo para vocês fazerem é colocar os nomes aqui, né? Então eu vou colocar em, deixa eu ver, vou colocar em vermelho para não confundir aqui com as coisas. Primeira coisa aqui, eu vou ter, sei lá, o meu centroide aqui, tá? E a altura do meu centroide até lá a superfície livre da água é chamado do que mesmo, pessoal? É o HC, né? Então daqui até aqui é meu HC, que é essa altura vertical aqui até o meu centroide, tá? Aí eu considero, desde a origem aqui, eu considero o meu eixo X, né? Lembra lá? Eixo X, eixo Y, tá? E Y, X, né? O meu ponto de origem é aqui, né? Meu ponto de origem, tá? Ponto O, beleza? E aí eu tenho outras variáveis aqui, né? Eu sei que, deixa eu fazer aqui mais ou menos, do centroide até o eixo X aqui, eu tenho o que, pessoal? É o meu, opa, não vou conseguir fazer com a régua nunca. É o meu YC, né? E, por exemplo não, né? A nossa força resultante, lembra que eu falei para vocês, né? Como a distribuição da pressão aqui não é uniforme, ou seja, vai aumentando com a profundidade, como a gente viu nas equações, a nossa força resultante sempre vai estar um pouquinho abaixo do centroide, né? Da minha comporta. Então vou colocar aqui, ó, força resultante. Tá? Vou considerar que está sendo aplicada naquele ponto. Se a força resultante está aplicada naquele ponto, a distância aqui, então, do eixo X lá, que passa pela origem, até a força resultante, eu vou chamar de Y, o que, pessoal? YR, né? YR. Beleza. Dei nome aos bois, aqui eu sei que tem 60 graus, se aqui tem 60 graus, aqui também tem 60 graus, né? Aqui tem 10 feet até a rótula aqui, né, a articulação da minha comporta, e minha comporta inteira aqui tem 6 feet e ela tem uma largura de 5 feet, tá? Então vamos lá, o que eu tenho que descobrir, pessoal? Primeiro, eu tenho que descobrir o valor da força resultante, tá? Eu tenho que descobrir o valor. Descobrir o valor da força resultante, eu tenho que descobrir qual a posição que ela está atuando nessa minha comporta. Tenho que descobrir o meu YR. Descoberto isso, eu vou fazer um diagrama de corpo livre, aplicar o momento e aí eu consigo saber qual é essa força necessária P aqui para manter a comporta fechada, tá bom? Estática. Lembrando, né, que esse fluido aqui, essa água, está estática no reservatório. Senão a gente não pode aplicar essas equações que a gente vai aplicar agora, né? Então eu não vou fazer daquele método mais difícil, eu vou aplicar as equações direto, tá? Quais são as equações? Para descobrir a força resultante, eu sei que a força resultante é igual ao peso específico da água vezes o HC, que é a altura vertical até o centroide, vezes a área, né, da minha comporta. Então vamos lá. Onde? O que eu tenho que descobrir aqui, pessoal? Quem que é meu HC? Olha só, se a gente pegar aqui, eu tenho o HC aqui, vai até o meu centroide. Eu tenho essa distância aqui que é de quanto, pessoal? 13, né? 13 feet, que é 10 feet, mais 3 feet aqui. Como está no meu centroide e a comporta tem 6 feet, no meu centroide então é 3 feet, né? Então 3
mais 10 são 13, aqui tem um ângulo de 60, então vou aplicar o seno de 60, vai ser o cateto oposto a HC, pela hipotenusa, que vai ser 13 φ, ok? Então, seno de 60 graus é igual a HC sobre o YC, tá? Que é a distância da origem até o centroide, né? Então, isolando meu HC, eu tenho que HC é igual a YC vezes o seno de 60. Quem que é o YC? 13, né? 13 φ vezes o seno de 60 graus, tá? O peso específico da água é tabelado, que equivale a 62,4 libra-força por fit ao cubo. A gente está falando em fit, né, em unidades inglesas, então eu vou pegar o peso específico da água em unidade inglesa, né? A área da comporta vai ser 5 feet, que é a largura, vezes a altura, 6 feet. Eu tenho igual então a 30 feet ao quadrado. Agora é só substituir, né, pessoal, na equação. Então a força resultante vai ser igual a 62,4 libra-força por feet ao cubo, vezes 13, que é o HC, né? Seno de 60 graus, feet, né? Vezes 30 feet ao quadrado. Então, feet ao quadrado com feet dá feet ao cubo, corta aqui, sobra só o libra-força. Então, a força resultante, ela tem uma magnitude, né? A gente encontrou o valor da força resultante, que é de 21,07 vezes 10 a terceira libra-força. Beleza? Guarda ele aqui. Esse resultado aqui. Bem mais fácil aplicar a equação direta, né, pessoal? Só não pode esquecer que esse H aqui é essa altura vertical aqui. Muita gente confunde esse HC com o YC. Aí bota aqui 13 feet, 13 aqui na equação sem o 160 e dá tudo errado. Muita gente erra isso na prova. Desculpa. Para achar então, agora eu quero achar a posição que essa força resultante está sendo aplicada. Então eu quero achar o YR, né? Então para achar a posição que a força resultante atua sobre a comporta, temos, né? YR menos YC, aplicando a equação direta, é o momento de inércia, né? IXC, YC vezes a área. Onde a gente tem que calcular esse IXC, né? Então a gente tem uma placa plana, né? Então onde para uma placa plana, né? Eu tenho a área, que a gente viu lá, que é B vezes A, que vai ser 30 feet ao quadrado. E o IXC, que é o momento de inércia. Pessoal, aqui vocês vão ter que ir aonde? Vocês vão lá no meu slide ou vão no livro, né, de qualquer livro aí de mecânica dos fluidos e vão ver lá, ou no livro daquele do girassol também tem, né? Vocês vão ver que por uma placa plana, o momento de inércia é 1 sobre 12 B vezes A ao cubo, né? E aqui, cuidado, se vocês olharem lá a figura, né, do momento de inércia lá da placa plana, vocês têm que ter cuidado de quem que é o B e de quem que é o A, tá? Nesse caso aqui, o B vai ser a largura, que é de 5, vezes o A, que é aquela alturinha lá, que vai ser de 6 cubo, 6 ao cubo, né, que tem que colocar, sobre 12. Momento de inércia, então, é 90 feet a quarta. Tá? Tem gente que errava também bastante isso aqui essa unidade na prova.
E aí, pessoal, só substituir na equação, né? Passando o YC lá para o outro lado, vai ficar 13 feet mais o IXC, que é 90 feet a quarta, dividido por YC 13 feet, vezes 30, que é a área, feet ao quadrado. Né? Então, feet ao quadrado, um feet aqui, feet ao cubo, corta com feet a quarta aqui, sobra só feet. Então, feet mais feet eu consigo somar, né? Então, o YR vai ser de 13,23 feet. Então, essa é a posição que a minha força resultante está atuando lá na minha comporta com relação ao eixo X lá que passa na origem, né? Então, esse YR aqui é 13,23 feet, ok? Bom, então vamos aplicar agora os momentos, né? Fazer um diagrama de corpo livre. Então, vamos lá. Fazendo o diagrama de corpo livre para a comporta, a gente tem o que? Deixa eu desenhar aqui a nossa comporta. Tá. Aqui está meu ponto de articulação, né, a rótula. Vou chamar de O aqui, que é a origem. E aí eu vou ter o que? Na minha rótula, eu vou ter a força resultante. Tá? Vou ter minha força resultante aqui sendo aplicada. E tenho essa força P bem aqui na ponta da rótula que mantém ela parada, né? Mantém ela estática. Essa força P. Ok. Pessoal, cuidar, né? Essa distância aqui, agora analisando só a rótula, eu consigo saber qual que é essa distância, né? Da força resultante, porque eu calculei o YR. Tá? Qual que é essa distância, pessoal? Se a gente pegar e olhar lá no nossa primeira equação aqui, né? No primeiro desenho aqui. Eu sei que YR, então é daqui até a força resultante. Então o que que é? É o YR, é tudo isso aqui, menos o quê? Menos esse carinha aqui que é 10 feet, né? Que é onde começa aqui a rótula, né? Então tá vendo? YR menos o 10 feet, eu tenho essa distância aqui da rótula até a força resultante. Ok? Então, vou escrever aqui. Essa distância aqui vai ser YR menos 10, tá? E a distância da minha comporta inteira, a gente já sabe, né? Que é de 6 feet, né? 6 feet é o comprimento aqui de toda a minha rótula. Então, o que eu tenho? Para que essa comporta fique estática, o momento então, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Lembrando que é positivo no sentido anti-horário, tá bom? Então, no sentido anti-horário, se pegar o cotovelo aqui, eu vou ter a força resultante no sentido anti-horário e vou ter a força P no sentido horário, tá? Então, a força resultante fica positiva e o P vai ficar negativo. Então, lembrando que momento é força vezes a distância. Então, considerando a força resultante, eu tenho força resultante vezes a distância até a rótula lá, é YR
menos 10 menos, né, o momento aqui do P, que vai ser P vezes a distância, que é o P vezes o Y da comporta, né, que é o comprimento inteiro da comporta. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, força resultante, YR menos 10, vai ser igual ao P vezes o Y da comporta. Tá? Força resultante a gente calculou, 21,07 vezes 10 a terceira. O YR a gente sabe que a gente calculou também, dá 13,23, né? Deu 13,23. Então, 13,23 menos 10 vai ser igual a P vezes 6 feet, né? Então, isolando P, aí eu vou ter que P é igual a 11.343 libra-força. Tá aí, pessoal, a força necessária para manter essa comporta fechada, né, e estática. Pessoal, vocês observaram que ele não considerou o peso, né? Ele desprezou o peso. Se tivesse, essa é uma observação no exercício que vocês vão encontrar vários exercícios assim, né? Se ele pedisse para considerar o peso da comporta, aí você teria, né, o peso no centroide aqui, você teria a força-peso para baixo. Aí você ia ter que fazer o quê? Decompor a força-peso, tá? Nessas duas direções. Você tem a angulação aqui, né, de 60 graus. Aí você consegue decompor a força-peso, pega na mesma direção aqui da força resultante do P e calcula também o momento, tá? Aí entrar aqui na equação do momento e entrar também o peso, beleza? Então fica a dica aí para vocês resolverem mais exercícios, tá bom? Pessoal, acho que tá bom por hoje, né? Aquele abraço, bons estudos, né? Até mais então. Tchau, tchau para vocês.